Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso e nós vamos falar de alguns assuntos, tá? Que tem a ver com análise bivariada. Duas variáveis sendo analisadas ao mesmo tempo, tá? E aí o que nós vamos ver? Bom, para muitas variáveis quantitativas, métricas, a gente pode trabalhar com o coeficiente de correlação, que vocês já conhecem. E para variáveis qualitativas, variáveis categóricas, nós vamos ver como é que a gente usa o teste do Q². E aí nós vamos um pouquinho mais para frente, nós vamos ver como é que a gente usa o teste de Q² em outros testes de variâncias também, tá bom? Então vamos começar. Olha, como vocês sabem, o que a gente, quando está trabalhando com duas variáveis, por exemplo, uma variável x e uma variável y, a gente quer saber a dependência do comportamento de uma com outra. Por exemplo, se existe uma independência do comportamento das variáveis, o que a gente tem? A gente tem uma baixa correlação. Se a gente tem algum tipo de dependência linear entre uma variável e outra, a gente vai ter alguma coisa como os pontos se alinhando em torno de uma reta num plano xy, né? Se o coeficiente angular dessa reta for positivo, é porque eu tenho uma correlação positiva. Se for negativo, correlação negativa. O que é que isso significa? Correlação positiva significa que quando x cresce, y tende a crescer. Correlação negativa significa que quando x cresce, y tende a decrescer e vice-versa, tá? Quão forte seria uma correlação linear entre duas variáveis? Quem resolveu isso foi Karl Pearson, tá? Qual que foi essa resposta que ele conseguiu colocar? Ele conseguiu definir um coeficiente que mede isso. E um coeficiente que mede isso de forma comparável com outros conjuntos de dados. Ele definiu o coeficiente de correlação. E aí a gente pode ter o coeficiente de correlação populacional, que a gente chama ρ, e o coeficiente de correlação amostral, que vem dos dados que você conseguiu medir, que a gente costuma chamar de R. Portanto, se eu estou trabalhando com dados vindos de uma amostra, na verdade eu estou calculando o R, que é uma estimativa do ρ. O R é um estimador da grandeza ρ. E esses coeficientes, tanto o ρ quanto o R, eles ficam sempre entre -1 e +1. Medem o nível de associação linear. E um ponto importante, não é porque tem correlação linear que você tem determinado já aí uma relação de causa e efeito. Às vezes você tem correlação, mas não é uma variável a causa do comportamento de outro. Para saber se tem relação causal, outros estudos, outras abordagens, outras teorias são necessárias. E da onde vem esse coeficiente de correlação, né? Bom, vem das propriedades da variância, propriedades do desvio padrão. A gente tem várias propriedades da variância. Vamos recordar algumas. Por exemplo, a variância de uma constante é sempre zero, porque ela não varia. Se eu multiplicar todos os dados de todo um conjunto de dados por uma constante, o que acontece com a variância? Ela é multiplicada pelo quadrado da constante. E aí sim, seu desvio padrão é multiplicado pelo valor dessa constante, né? Eu posso compor essas duas características numa equação que vai ser ax mais ou menos b. E aí, o que acontece se eu somo duas variáveis? Ou subtraio uma variável de outra? Poxa vida, como fica a variância da soma ou da subtração? Fica a variância de uma mais a variância de outra, mais ou menos duas vezes uma tal de covariância entre x e y. Essa covariância pode ser positiva ou negativa. E ela, pelo próprio nome diz, ela dá a variação comum, a variação compartilhada dessas duas variáveis. Então, como que eu calculo a covariância? Eu posso calcular pela definição dela, que é a média do valor de cada variável menos a sua média, multiplicado pelo valor da outra variável menos a sua respectiva média. Ou, se eu fizer as contas em cima desses valores, colocando as definições de média de x e média de y aí dentro, eu vou descobrir que a covariância entre x e y é simplesmente calculada pela média do produto menos o produto das médias de duas variáveis. Então, o cálculo da covariância é relativamente fácil.
A questão é que covariância, que mede o grau de relação linear entre uma variável e outra, ela vai de menos infinito a mais infinito. Então, se eu tenho um valor, eu não sei se ele é grande ou se ele é pequeno. Eu preciso normalizar essa grandeza para torná-la comparável e útil. Mas o que acontece se eu tenho duas variáveis que são independentes? Se eu tenho duas variáveis que são independentes, o comportamento de uma não interfere no comportamento de outra. Se o comportamento de uma não interfere no comportamento de outra, o que a gente tem? A gente tem que a covariância é nula, portanto, a média do produto de duas variáveis vai ser exatamente igual ao produto das médias. Portanto, o que acontece? Para variáveis independentes, média do produto é igual ao produto das médias. Tá? E como é que eu normalizo a covariância para calcular o coeficiente de correlação linear, né? Poxa vida, eu divido a covariância calculada entre x e y pelos dois desvios padrão, pelo produto do desvio padrão associado à variável x e pelo desvio padrão associado à variável y. Quando eu faço isso, eu tenho sim um valor para o coeficiente de correlação que varia de um máximo de mais 1 até um mínimo de menos 1. Mais 1 e menos 1 são correlações fortes e valores do coeficiente de correlação próximas de zero significam que provavelmente não há correlação, dependência entre essas variáveis. Aqui a gente tem uma demonstração para lembrar o que é isso. Olha, quando eu tenho um coeficiente próximo a menos 1, puxa vida, eu tenho um alinhamento muito bom dos dados, né? E só que quando uma variável cresce, a outra decresce. Quando eu tenho um coeficiente próximo de 1, eu tenho um alinhamento também muito bom dos dados, só que agora o que acontece é que quando uma variável cresce, a outra cresce. E no miolo eu vou ter diferentes possibilidades, próximo do zero, eu não tenho dependência, eu não tenho o efeito de uma variável sobre o comportamento de outra. E como que eu calculo, e agora sim, como que eu calculo o coeficiente de correlação vindo de uma amostra, o R? Bom, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular o equivalente à variância de x, o equivalente à variância de y e o equivalente à covariância. E fazer a conta semelhante. O equivalente à covariância no numerador e o equivalente ao produto dos dois desvios padrão no denominador. Essa conta é fácil de fazer e aí eu tenho exatamente o coeficiente de correlação. A questão é que o coeficiente de correlação está sendo calculado dos dados, que são aleatórios. Portanto, se eu fizer uma nova amostragem, provavelmente eu vou ter um outro valor do coeficiente de correlação. Logo, o coeficiente de correlação é uma estatística vindo dos dados. É uma variável aleatória. Cada vez que eu fizer uma amostra, ele vai dar um valor um pouco diferente. Portanto, ele segue uma distribuição de probabilidade. E qualquer estimativa referente ao estimador R tem que ser testada segundo um teste de hipótese para saber se ela é estatisticamente significativa ou não. Como que eu faço o teste de significância de um coeficiente de correlação de Pearson que eu encontrei? Bom, na verdade, eu posso fazer fazendo todas as contas, as deduções, eu descubro que existe um paralelo entre o coeficiente de correlação e a distribuição t-student. Novamente, a nossa distribuição t-student. Eu consigo converter o meu coeficiente de correlação da amostra, o R, em t, fazendo R multiplicado por raiz quadrada do número de dados menos 2 no numerador, dividido pela raiz quadrada de 1 menos R2 no denominador. Quando eu faço isso, eu consigo associar uma distribuição t-student ao valor de R. Uma distribuição t-student com n menos 2 graus de liberdade. Por quê? Porque eu estou trabalhando com duas variáveis, eu precisei estimar a variância de uma variável, do x, e de outra variável, do y. Então, eu perco 2 graus de liberdade. E aí, o teste do coeficiente de correlação é um teste padrão de intervalo de confiança construído em cima de uma variável t-student, sempre sendo de forma
bilateral, porque a minha hipótese nula é a hipótese de que eu não tenho correlação. A minha hipótese nula é que o R é compatível com zero. Se eu rejeito a minha hipótese nula, significa que eu tenho um coeficiente de correlação estatisticamente significativo, significa que eu tenho correlação linear ali. E como que, uma vez que eu tenho um coeficiente de correlação linear significativo, que eu fiz o teste, o que mais eu posso aprender dele? Bom, o seu valor, o sinal se é positivo ou negativo, que vai me dar a direção dessa dependência. E se eu pegar o coeficiente de correlação e elevar ao quadrado, eu vou ter o coeficiente de determinação. Portanto, o R, coeficiente de correlação vindo de uma amostra, eu elevo ao quadrado, eu vou ter o R2, o tal do coeficiente de determinação, que me diz o quanto da variabilidade desse conjunto de dados eu consigo explicar por uma dependência linear de uma variável em relação a outra. Tá? R's próximos a 1 ou menos 1 vão dar probabilidades, vão dar explicações muito boas do fenômeno. R's pequenos vão dar explicações muito pobres. Explicações abaixo do nível de significância no teste de t-student para o coeficiente de correlação vão dizer que elas não existem, ela é compatível com a flutuação natural dos dados da minha amostra. Então, vamos fazer aqui um exercício muito rápido. Vamos imaginar que um analista de marketing, ele descobriu que para cada unidade monetária, ele investiu diferentes unidades monetárias em diferentes semanas e viu a resposta em vendas dessas unidades monetárias. Vamos dizer que é o tanto que ele investiu em propaganda e o número de unidades habitacionais que ele vendeu. Então, por exemplo, numa semana ele investiu 1 e vendeu uma unidade. Na outra semana ele investiu 2 unidades monetárias e vendeu 1 unidade. Na terceira semana ele investiu 3 unidades monetárias e vendeu 2. Na quarta ele investiu 4 e vendeu 2. E na quinta ele investiu 5 unidades monetárias e vendeu 4. Isso não precisaria estar nessa ordem, tá? Qualquer ordem de aquisição dos dados é possível. Como é que eu calculo o coeficiente de correlação aqui? Para calcular o coeficiente de correlação, o que eu vou precisar? Vou precisar fazer aquela conta lá, que vocês já estão acostumados a fazer faz tempo. Eu preciso do quê? Da somatória dos valores de x, da somatória dos valores de y, da somatória dos valores de x elevado ao quadrado, de y elevado ao quadrado e da somatória do produto x vezes y. E, logicamente, do número de aquisições que eu fiz. Nesse caso, eu fiz 5 medidas. Tá? Então, na linha de baixo ali, eu tenho essas somatórias, 15, 10, 55, 26 e 37, e esses números eu tenho que colocar. Bom, como é que eu calculo isso aqui, então? Então, eu tenho que pegar e colocar esses valores na minha equação de cálculo do coeficiente de correlação. Então, eu vou colocar lá a somatória de x2, 55, somatória de x, 15, o número de dados 5, somatória de y2, que deu 26, somatória de y, que deu 10 ao quadrado, o produto de x vezes y, e aí o que acontece? Eu calculo o meu coeficiente de correlação, que deu 0,904. Um coeficiente positivo, portanto, quando o investimento em vendas cresce, as vendas tendem a crescer, 0,094, muito alto, obtido de 5 medidas. Tá? Mas será que... Bom, vamos imaginar se esse coeficiente de correlação ele for realmente significativo, como que eu interpretaria ele? Além de eu ter uma dependência positiva e alta, esse coeficiente 0,904 ao quadrado me daria o coeficiente de determinação, que daria o coeficiente de determinação 0,817. Significa que 81,7% da variação das respostas em vendas vem do diferencial de investimento em propaganda, em anúncio dessas unidades habitacionais que eu estou querendo vender. Bom, só que se eu tenho aqui o meu coeficiente de correlação e o meu coeficiente de determinação, 0,904 coeficiente de correlação e o coeficiente de determinação 0,817, eu preciso testar ele. Eu preciso saber se ele realmente é significativo.
Para testar esse coeficiente de correlação, eu tenho que construir uma variável t de student. Uma variável t de student com n menos 2 graus de liberdade. Bom, qual é o valor da variável t de student que eu vou obter dos dados? Eu substituo lá o valor do R, o valor do número de medidas, o valor do R ao quadrado e eu calculo t. Nesse caso, o t vindo dos meus resultados, t-res, ele vai ser 3,656. E eu preciso comparar com o meu valor de referência. Bom, qual que é o valor de referência? Eu tenho que olhar na tabela um t de student referente a um valor de probabilidade que esteja acima do t de referência equivalente a 2,5%, porque eu estou fazendo um teste de 5% bilateral, com 3 graus de liberdade. Eu vou lá na tabela e descubro que o meu valor de t é 3,182. Poxa vida, eu tenho que comparar então o 3,182 com o que veio dos meus dados, 3,656. Quem que é o t? O t, de certa forma, a minha hipótese nula, que é a hipótese de não ter correlação, é que o t é zero. Portanto, quanto maior o t, maior é a significância do meu coeficiente de correlação. Como o t que veio dos meus resultados é maior do que o t de referência da tabela dentro do nível de significância escolhido, o que acontece? O meu t está muito longe do zero, vindo dos resultados. Se está muito longe do zero, eu tenho que dizer, olha, estatisticamente ele não é compatível com zero. Se estatisticamente ele não é compatível com zero, ele não é zero. Se ele não é zero, opa, ele tem significância estatística e eu tenho correlação linear entre esses dois conjuntos de dados. Bom, nesse ponto, a gente vai passar para uma outra abordagem. Como que eu faria se eu quisesse agora não comparar tabelas de valores, mas comparar, por exemplo, a influência de categorias sobre outras categorias? Por exemplo, a influência do gênero sobre a escolha de compra em shopping centers ou em lojas de rua, aquelas que você vai passeando e vai entrando na loja direto da calçada. Ou você entra no shopping center para o carro, tal, vai no estacionamento, pega o elevador. Será que existe diferença de gênero em relação à preferência de comprar em shopping ou loja de rua? Como é que eu faria esse tipo de coisa? Para fazer esse tipo de teste e outros, eu preciso utilizar uma outra distribuição. A distribuição de Chi quadrado. Chi quadrado é essa letrinha aí que parece o Chi, é essa letrinha aí que parece um X estilizado, a letra grega aqui. Quadrado, porque ela tem a ver com a soma das variáveis reduzidas ao quadrado. O que é o Chi quadrado? Puxa vida, o Chi quadrado ele é a diferença entre o valor de cada variável medida menos a média dela ao quadrado, dividido pelo desvio padrão assumido para a amostra. A soma de todas essas diferenças. Se eu coloco a minha variância amostral aí no meio, o que eu descubro? Eu descubro que o Chi quadrado é igual a n menos 1 vezes a variância amostral, dividido pela variância que eu estou assumindo para a minha distribuição. Tá? E isso vai ter uma enorme gama de usos aqui para a gente. Um deles é ver dependência ou não de variáveis categóricas. Esta aqui é a distribuição de Chi quadrado, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe, mas ela é sempre positiva, porque ela vem de uma soma de parcelas elevadas ao quadrado, né? Ela vai ter um número de graus de liberdade, e em média ela tem o próprio número de graus de liberdade, e a variância dela seria 2 vezes o número de graus de liberdade. Como é que é esse negócio de graus de liberdade? Poxa vida, toda hora eu falo em número de graus de liberdade, então eu vou repetir aqui de novo. O número de graus de liberdade de um cálculo estatístico qualquer, ele, na verdade, ele é dado pelo número de dados que eu coletei, menos o número de vínculos que eu coloquei na conta, menos o número de suposições intermediárias que eu coloquei vindas dos próprios dados. Tá? Então, número de dados menos o número de vínculos. O que significa? Para qualquer teste estatístico, eu preciso saber exatamente qual é o número de vínculos que eu estou colocando para fazer aquela conta. Aqui está mais ou menos a cara da
distribuição de Q quadrado. Ela é assimétrica, tá? Ela nunca pode ser negativa, né? E só que, como o Q quadrado ele é uma função do número de graus de liberdade, para cada grau de liberdade ela vai ter uma forma um pouquinho diferente. É uma família de curvas, tal como a distribuição T, tal como a distribuição F que a gente viu. Todas as distribuições que dependem do número de graus de liberdade geram uma família. Aqui na figura à esquerda, a gente tem um pouco dessa família de curvas, né? Para 1 grau de liberdade, 3, 6, 10 graus de liberdade. Vocês percebem que quanto maior o número de graus de liberdade, mais simétrica vai ficando essa curva, né? Então, por exemplo, se eu pegar aquela linha com 4 graus de liberdade e olhar, por exemplo, uma probabilidade de 2%, o que a gente vai ter? 4 graus de liberdade, uma probabilidade de 2%, opa, aqui, ó, 11,668. Esse seria o valor crítico do Q quadrado para 4 graus de liberdade, tá? Então, para que serve o Q quadrado quando eu estou falando de análises bivariadas? Quando eu estou falando de análises bivariadas, eu estou falando de uma variável comparada com outra. Estou olhando duas variáveis ao mesmo tempo. Tá. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar duas variáveis categóricas, onde cada uma tem uma certa probabilidade de acontecer, probabilidade de um evento. Poxa, pelo que a gente sabe já, se duas variáveis são independentes, o que acontece? A probabilidade da intersecção, do acontecimento simultâneo dessas duas variáveis vai ser dado pelo produto direto das probabilidades individuais. Então, você pode construir uma hipótese nula, dizendo, olha, uma variável é independente da outra, simplesmente assumindo que as probabilidades das intersecções de acontecimentos são iguais aos produtos diretos das duas probabilidades. Se isso não for satisfeito, significa que elas não são independentes. Significa que tem uma certa interação de uma variável com a outra. E como que a gente vai testar se a gente aceita ou rejeita a hipótese nula? Se a gente aceita ou rejeita a hipótese de independência? Utilizando a minha variável de Q quadrado, testando através de distribuições de Q quadrado. Como assim? Eu vou construir, por exemplo, uma tabela de contingência, uma crosstab, tabela cruzada. Olha, eu vou colocar o quê? Todas as opções de uma variável em colunas, todas as opções de outra variável em linhas. E vou medir o número de vezes, as frequências que essas variáveis ocorreram. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, né, onde foi feita uma consulta aleatória a 550 empresas, onde mediu-se duas variáveis simultaneamente. Mediu-se a variável tamanho da empresa, categórica, classificada na categoria pequena ou média ou classificada na categoria grande. E mediu-se a faixa etária dos seus gestores maiores, dos seus CEOs, dos seus presidentes, né? E aí mediu-se em algumas faixas, menos de 39, 40 a 49, 50 a 59 e até mais de 70, tá? Você nota que as faixas nem são iguais, né, nos seus tamanhos, são categorias. E aí, por exemplo, eu tenho 60 gestores com idade entre 60 e 69 anos para empresas médias e pequenas. Eu tenho 18 gestores em empresa grande com idades entre 40 e 49 anos. A pergunta que se faz é o seguinte: existe dependência entre o tamanho da empresa e a idade dos seus gestores? Ou a idade dos gestores é completamente independente do tamanho da empresa? Estou olhando categoria, faixas de idade dos gestores com categoria tamanho da empresa. Como é que eu faço? Bom, primeira coisa, eu tenho que construir a soma de todos os valores. A soma de 550 empresas, descobrindo qual é o total de empresa média, qual é o total de empresa pequena ou média, qual é o total de empresa grande e qual é o total de gestores em cada faixa etária, né? E aí eu vou calcular a frequência esperada para cada um desses intervalos. Como assim? Como é que eu calculo essa frequência esperada? Eu pego a soma de cada linha
multiplico pela soma de cada coluna e divido pela soma total dos dados. Vamos ver? Como é que a gente calcula isso? Bom, na verdade o que está no cerne da questão é que eu vou assumir que o valor que eu espero no número de gestores com uma certa faixa etária presidindo um certo tamanho de empresa seja exatamente igual a produto da probabilidade de eu encontrar gestores numa certa faixa etária vezes a probabilidade de eu encontrar empresas de um certo tamanho. Tudo isso convertido para frequência. Quando eu faço isso, o que eu tenho? Eu vou ter que a frequência que eu esperaria de gestores numa certa faixa etária e num tamanho de empresa vai ser o número de gestores que eu encontrei para um tamanho de empresa, somatória da linha, vezes o número de gestores que eu encontrei numa certa faixa etária, somatória da coluna, dividido pelo número total de empresas que eu pesquisei. Portanto, no caso de gestores entre 40 e 49 anos para empresas médias e pequenas, vai ser 300 vezes 87 dividido por 550. Eu espero 47,45 gestores nessa faixa. Se eu pegar agora gestores na faixa entre 50 e 59 anos para empresas pequenas e médias, vai ser 300 empresas pequenas e médias vezes 193 gestores em empresas com idades entre 50 e 59 anos, dividido por 550. Eu vou ter o valor esperado para essa faixa. Eu posso fazer isso para todo mundo. Eu tenho os valores estimados que eu esperaria de gestores para cada intersecção, supondo a hipótese de independência. Fazendo isso para todo mundo, eu vou ter o quê? Eu vou ter os valores observados na minha amostra e os valores esperados, né? Caso a hipótese de independência seja verdadeira. Então, tá lá, em cada célulazinha dessa tabela cruzada, eu tenho ali em cima os valores que eu obtive na amostra e, entre parênteses, os valores esperados segundo a minha hipótese nula. A partir daqui, eu posso calcular o valor de Q quadrado desse conjunto de resultados. Como assim? Eu vou calcular o valor do Q quadrado somando o quê? A diferença entre o valor observado menos o valor esperado elevado ao quadrado dividido pelo valor esperado. E aí, o que acontece? Se eu somo todo mundo, eu vou ter o Q quadrado. Opa! Mas espera um pouquinho, professor. O senhor falou que o Q quadrado era calculado pela diferença entre o valor observado e o valor médio ao quadrado, dividido pela variância. Como é que, de repente, a variância virou o valor esperado? Bom, novamente, nosso famoso teorema do limite central funcionando. O que acontece? Eu pego e eu tenho uma distribuição de frequências. Essa distribuição de frequências é dada por uma distribuição binomial. Uma distribuição binomial pode ser aproximada por uma distribuição de Poisson. E a Poisson pode ser até aproximada por uma distribuição normal para n muito grande. Mas qual que seria a variância da distribuição de Poisson? Opa, a variância da distribuição de Poisson é a própria média, é o próprio valor esperado. Então, o que acontece? Eu estou substituindo a minha variância pelo valor esperado numa aproximação de uma binomial por uma Poisson. Então, está aqui o cálculo para todas essas diferenças, né? A diferença entre os valores observados menos os valores esperados ao quadrado, dividido pelos valores esperados, somo todo mundo e descubro que o Q quadrado que vem dos meus resultados, da resposta dos meus resultados, foi 77,9. A pergunta é o seguinte, 77,9 é suficientemente grande para eu dizer que não são independentes ou ainda está suficientemente próximo do que eu esperava para dizer que uma variável não interfere na outra? Então, se eu rejeitar o Q quadrado, o que significa? Vou rejeitar porque ele é muito grande. Significa que realmente a idade da empresa interfere o tamanho da empresa interfere na idade dos gestores.
Do contrário, não. Então, eu tenho que comparar o valor crítico que eu obtive, o valor das respostas, com o valor crítico da variável de Q quadrado. Estou fazendo um teste aqui, porque assim eu escolhi, a um nível de significância de 1%, 0,01. Então, eu preciso descobrir qual que é o número de graus de liberdade que eu tenho que utilizar. Para uma tabela cruzada, a gente calcula o número de graus de liberdade fazendo uma conta muito simples. O número de linhas menos 1 vezes o número de colunas menos 1. O número de rows menos 1 menos o número de columns menos 1. Nesse caso, eu tenho 2 linhas menos 1, 1. 5 classes de faixa etária, 5 colunas, menos 1, 4. 1 vezes 4, 4. Eu tenho 4 graus de liberdade. Por quê? Porque eu tenho um número muito grande de vínculos colocados dentro daquela tabela. A somatória de todo mundo tem que ser 500, a somatória de todo mundo que está na linha, em cada linha tem que ser o número por exemplo, pequenas e médias tem que dar 300, grandes tem que dar 250 e assim por diante, eu perco muitos graus de liberdade. Então, na verdade, o meu valor crítico vai ter que ser o Q quadrado para 4 graus de liberdade com uma probabilidade de ser superado de 1%. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que olhar isso na minha tabela de Q quadrado. Aqui na tabela de Q quadrado, então, eu vou ter 4 graus de liberdade, nível de significância de 1%, o meu valor crítico para o Q quadrado vai ser 13,277. É esse resultado que eu vou utilizar para comparar com o Q quadrado que eu obtive nos resultados. Portanto, o valor que eu obtive como valor crítico de Q quadrado de 13,27 é menor do que o valor que eu obtive como Q quadrado real dos dados, 77,9. Significa que os meus resultados são muito distintos da minha hipótese de independência. Eu não posso suportar mais que tamanho da empresa e idade do gestor são independentes. Eu tenho que rejeitar a minha hipótese nula de independência e tenho que dizer, olha, realmente tem influência. O tamanho da empresa tem influência na idade dos gestores e vice-versa, né? Desta forma, olha aqui, ó, eu estou muito distante da minha hipótese de independência. Eu vou rejeitar a independência, vou dizer, não, tamanho da amostra, tamanho da empresa influencia na idade dos gestores. Eu posso também utilizar a distribuição de Q quadrado para testar uma hipótese de probabilidade. Por exemplo, vamos imaginar a minha hipótese de que eu tenha nascimentos de bebês numa maternidade. Aí eu faço várias semanas de coletas de dados e eu descubro que eu tenho uma certa distribuição de nascimentos de bebê. 13 nasceram aos domingos, 23 na segunda, 24 na terça, 20 na quarta, 27 na quinta, 18 na sexta e 15 no sábado. A pergunta é, será que tem aí os bebês nascendo igualmente ao longo da semana? Ou será que talvez tenha uma antecipação de partos, mais cesáreas, alguma interferência, que os bebês estão nascendo mais em alguns dias da semana do que em outros? O que eu esperava? Eu esperava que a probabilidade de nascimento de um bebê em um determinado dia da semana fosse para todos os dias igual a 1/7. Bebê não conhece calendário ainda. Bebê não conhece calendário gregoriano, movimento lunar, nada disso. Então, a minha hipótese nula é que a probabilidade associada a todos os dias seja 1/7. A minha hipótese alternativa é que alguma dessas probabilidades é diferente de 1/7. Como eu observei 140 nascimentos e pretendo fazer um teste a 10%, vamos ver como é que fica. Olha, eu esperava o quê? Eu esperava 1/7 de nascimentos a cada dia de semana. Eu tinha no total 140 nascimentos, eu esperava para cada dia da semana 20 nascimentos. Portanto, a diferença entre o que eu observei e o que eu encontrei, por exemplo, no domingo, eu observei 13, esperava 20, diferença menos 7. Numa quarta-feira, esperava 20, observei 20, diferença 0. Numa sexta-feira, observei 18, esperava 20, menos 2.
pego todas essas diferenças e levo ao quadrado, né? Opa, eu tenho a diferença entre o que eu observei e o que eu esperava ao quadrado. Divido pelo que eu esperava, divido por 20 e vou ter cada uma das parcelas de cada dia para o Q quadrado. Somo todo mundo, eu vou ter o valor de Q quadrado. Nesse caso, o valor de Q quadrado, vindo dos resultados que eu obtive, foi 7,6. A questão é, 7,6 é suficientemente pequeno para dizer que os bebês estão nascendo do jeito que querem, ou 7,6 é suficientemente grande para eu descartar a hipótese de que os bebês nascem igualmente, têm probabilidade igual para cada dia da semana. Vou consultar, então, a tabela de Q quadrado. Eu estou fazendo um teste ao nível de significância de 10%, então 0,10. E eu tenho 6 graus de liberdade. Por quê? Porque eu estou medindo agora uma variável só. Então, eu precisei estimar o quê? O valor esperado a partir desses dados. Eu precisei estimar um valor. O que eu tenho? Eu tinha 7 dias da semana, perdi 1 grau de liberdade, eu tenho 6 graus de liberdade. O valor crítico para mim é 10,645. Né? Portanto, se o valor crítico é 10,64 e eu obtive no meu Q quadrado 7,6, significa que as diferenças que eu encontrei entre o que eu esperava, 20 bebês por dia, e os nascimentos diários, não é suficientemente grande para eu dizer que os bebês não estão nascendo segundo probabilidade de 1/7 para cada dia. Os meus resultados são compatíveis com uma distribuição homogênea de probabilidades ao longo da semana. Então, não tem por que eu achar que pode ter tido algum tipo de manipulação, antecipação de partos, excesso de cesáreas, coisa do tipo, vindos desses resultados. Bom, pessoal, com isso eu mostrei algumas coisas que a gente pode fazer, tanto na parte de correlação linear, como na parte de dependência de variáveis categóricas, e até um pouquinho mais de uso de testes de Q quadrado. São muito utilizados, tem várias maneiras de utilizar essas análises, porque tanto a correlação quanto o Q quadrado vão acabar interagindo com outros tipos de análise, como a gente vai ver lá para frente. Espero novamente que esse vídeo tenha ajudado um pouco, tá bom? Por favor, assistam antes da aula, isso ajuda muito o correr da aula. Até lá, abraços!